Aleluia. Graça e paz, irmãos. Eu salvo a amada e gloriosa Igreja do Senhor Jesus Cristo com a sua graça e com a sua paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitar que já estamos de pé, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Do versículo 1 em diante. Após a leitura, os irmãos podem se assentar, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Efésios, Epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, santo, santo, santo e poderoso de Israel. Graças a Deus, Senhor, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, Pai, de mais uma vez, Senhor, estar aqui, ó Deus, para trazer a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos confronta, que nos educa, que nos edifica, que nos exorta, que nos mantém de pé. A tua palavra, Senhor, que é a verdade que liberta, que sara, que cura, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra seja aplicada nos nossos corações nesta noite, tirando toda inquietação, toda preocupação, que o verdadeiro amor venha sobre a nossa vida hoje, para que possamos te glorificar cada dia mais e mais. E mais uma vez, Senhor, eu te peço, aplique a porção da tua palavra sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou tentar ser breve na palavra, podemos assentar. Deixa a Bíblia aberta nessa parte, nós vamos falar um pouco sobre ela. Então, vou tentar ser breve, porque aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Ele vai falar. Não é por muito falar e nem por tão pouco, mas é o necessário e o essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. Lendo esse texto hoje, eu vi que Paulo, ele quer nos mostrar nesse texto 4 pilares que é muito forte para nós como igreja, como corpo de Cristo. A primeira das qualidades é a qualificação para uma unidade na igreja. Nós precisamos ter essa qualificação de unidade na igreja. Qual é a qualificação que Paulo está pedindo para nós? Ele disse assim, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno. Nós andarmos de modo digno é uma qualificação. Ele disse assim, que o nosso modo tem que ser digno para a vocação a qual nós fomos chamados. Você sabe para que você foi chamado? Para que nós fomos chamados? A palavra vai dizer que nós fomos chamados para servir um ao outro, para servir em amor, para servir ao Senhor. Também nós somos chamados para adorarmos a Deus, para glorificar a Ele e se alegrar nele sempre, né? Ou usá-lo para sempre, que é a mesma coisa de se alegrar para sempre. Então, essa é uma qualificação da igreja, da unidade da igreja. A igreja ela tem que andar do modo digno com a qual ela foi chamada para ser. Não todos aqui fomos chamados para ser
Nem todos fomos chamados para ser pastores, nem todos fomos chamados para ser evangelistas, missionários, né? Então, assim, cada um, o Espírito Santo foi dando uma função, uma finalidade. Então, você tem uma vocação, você foi chamada com uma vocação, você foi chamado para estar, né, na unidade da igreja. O que é a igreja? Esse tempo? Não, aqui é um tempo no qual nós nos reunimos para falar do amor de Deus, para falar, para doutrinar, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer conosco, que é fazermos uso do manual do crente. O que é o manual do crente? É a Bíblia. Essa Bíblia, ela foi escrita para nós mesmos, não foi para os outros lá fora. Ela é para nós mesmos. Porque a Bíblia vai falar assim, olha, não roubarás, porque aqueles outros já roubam. Então, já que eu estou aqui, se eu fazia isso, agora eu já não tenho que fazer mais. Então, ela vai dizer para eu não roubar. Ah, se eu antes era muito comilona, então agora eu não posso ter, só não ter glutonaria. O que é glutonaria? Comer demasiadamente ou trabalhar só para comer. O resto não importa, mas tem que ter muita comida. Então assim, ela é para nós, é o nosso manual. Então, nós somos chamados para andarmos em unidade, para sermos uma igreja. Eu só não sou uma igreja, a igreja somos nós aqui reunidos. Aí sim, nós somos uma igreja. O que seria a unidade da igreja, a unidade de todos nós reunidos. Então, eu também aprendi, né, no decorrer desses 6 versículos, que nós também devemos suportar um ao outro em amor, né? Paulo aqui nos ensina a preservação da unidade espiritual. Ele aponta as nossas necessidades e também vai apontar o modo digno como nós devemos andar, porque nós somos chamados para andar de modo digno. Antes nós fazíamos tudo que o mundo acha que é normal, que é perfeito, que é bonito. E que quando nós estávamos lá, quem não nasceu numa cristão, quem veio depois, vai ver que realmente a gente achava que estava abafando, sendo o top 10 lá fora, no modo como a gente vivia antes. Aí depois, quando a gente está na presença do Senhor, a gente fala, meu Deus, aí você vai olhar, eu tenho muitas fotos mesmo. E graças a Deus não tem nada que me venha me envergonhar nas minhas fotos, mas tem coisa assim que se eu pudesse melhorar um pouco mais, quando eu vejo assim, eu digo, olha, né? Você hoje já melhorava nisso, melhorava naquilo. Então, assim, aí a gente vai ver, meu Deus, mas como eu fazia isso? Mas como, nossa, fulano faz isso? E eu já fiz também, misericórdia, Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me resgatou, né? Então, hoje eu estou aqui. Então, aí a gente vai vendo e vai observando como que nós mudamos. Mas nós mudamos porque nós queremos? Não. Nós mudamos porque nós deixamos o Espírito Santo entrar na nossa vida e ele vai tirando o mini short, a mini blusa, o decote, né? Aquelas coisas espalhafatosas que a gente achava que era bonito demais. Então ele vai trabalhando na nossa unidade espiritual, apontando de fato o caminho que nós devemos andar, apontando quais são as nossas necessidades. E se com isso, o que nós estamos fazendo, se nós vamos agradar ao Senhor, se Deus está se agradando do modo como nós estamos vivendo hoje. Aí eu digo, Senhor, às vezes eu penso que tá bom, mas às vezes eu penso que tá tão ruim. Tem dia que eu acordo achando que eu estou agradando a Deus até não respirar. Tem dia que eu acordo e eu digo, meu Deus do céu, parece que nada tá bom, tá tudo ruim, o que está acontecendo? Às vezes eu não lembro nem de falar assim, Deus me ajuda. Mas eu digo, Senhor, bom dia, Espírito Santo, aí já começa. Por quê? Porque a minha primeira hora do dia eu não entreguei para Deus. Eu já vou olhando no WhatsApp, vou olhando o que está acontecendo. Então começa tudo isso. E Paulo também vai ensinar isso para a gente, que nós devemos dar prioridade ao Senhor, porque nós somos um só corpo e um só Espírito. E é nesse Espírito que nós somos selados. Amém? Amém. Então Paulo vai falar também para a gente no versículo 2, que alguma das nossas virtudes sobre a qual nós devemos estar alicerçados na unidade da igreja. Qual é uma das virtudes que nós devemos estar alicerçados na unidade da igreja? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, está falando que nós devemos ser humildes, deixar de ser, se éramos arrogantes, vamos pedir para o Senhor, dá-me humildade, porque isso também é um fruto do Espírito, né? Então assim vai falar, para a gente ser humilde, ser manso. Se eu era briguenta, se eu era encrenqueira, procurava confusão, até com o mosquito, com o pernilongo, então agora eu tenho que procurar ser uma pessoa mansa, mostrar para os outros que há uma diferença hoje na minha vida. Por mais que alguém
qualquer coisa que seja, ou por mais difícil que seja aquela afronta, que eu tenha que respirar, pensar e falar, Espírito Santo, não deixa eu agir, a minha carne agir, mas que o Senhor tome a direção, que o Senhor tome as atitudes adequadas para essa situação não vir se agravar, para que o teu nome não seja jogado na lama, porque afinal eu sou a tua serva. Se eu responder mal, vai ficar mal aos olhos dos outros. Então eu tenho que pensar sempre que eu tenho um nome a zelar, então eu preciso ter mansidão. E nós devemos também ter longanimidade. Né? O que é longanimidade? É ser longânimo para com os outros, ter paciência para com os outros que te ofendem, com os outros que não te respondem, com os outros que você acha que não está nem aí para você. Então a gente tem que agir de maneira pacífica com aquela pessoa, longânimo, né? Com aqueles que estão nos afrontando, porque muitas das vezes não, sempre a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, é contra os principados e potestades. Então, Satanás vai sempre usar alguém para te afrontar. Às vezes ele usa o da sua própria casa. É o que mais acontece, é ele usar o da nossa própria casa para nos afrontar. Às vezes usa um filho, às vezes usa o marido, a esposa, às vezes usa um primo, o pai. Então, para nos afrontar. Mas aí nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, me ajude a ter paciência, perseverança, a mostrar que agora eu estou diferente, porque eu sei que o que a minha filha ou o que a minha mãe ou a minha tia está falando não provém exatamente dela, porque você já falou para pensar que o inimigo só um dia que ele mais te afronta é quando você diz que vai jejuar por tanto de tempo que seja, ele vai lá e te afronta, ele usa alguém para te tirar da presença do Senhor. Se ele não te afronta com palavras, aí ele te afronta fazendo com que alguém que você goste muito vai lá e te dar um docinho, uma coisinha. Ele usa todas as artimanhas para poder te tirar da presença do Senhor. Aí se você falar assim, Senhor, esta noite, nossa, tem uma semana que eu não estou conseguindo dormir hoje, pois esta noite eu vou aproveitar que eu estou dormindo bem, eu vou orar na madrugada. Você já pensou que você acordou no dia até atrasada porque você dormiu a noite inteira? Ai, misericórdia. É isso. E isso é o inimigo tentando nos tirar da presença do Senhor. E a gente precisa ter calma, precisa colocar o despertador. Quando o despertador tocar, o olho está assim, vai ficar, não consegue abrir. Aí você lembra que a sua luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades, que são nas regiões celestiais, né? Querendo dominar tudo. Aí você fala, em mim, quem me domina é o Espírito Santo de Deus. E aí você levanta, é o famoso dar um tapa na cara do diabo. Você levanta e diz, aqui não, aqui quem manda é o Espírito Santo. E aí você vai lá e faz o seu propósito, a sua oração. Então nós também devemos suportar uns aos outros. Quando a palavra do Senhor vai falar assim, ainda no versículo 2, que nós devemos ter humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor, não é um amor fingido. É aquele amor que realmente suporta uns aos outros, como nós, fugiu um nome agora, peraí. O amor de amarmos uns aos outros é aquele amor que conhece a necessidade do outro, vai lá e ajuda, estende a mão para socorrer aquele irmão. Não é um amor que ele vem com virtude, sabe? Assim, você se compadece da dor do próximo, você sabe que ele está passando por aquilo. Às vezes você não tem como ajudar financeiramente, mas você pode ajudar perguntando se está tudo bem, se quer tomar na sua casa, você está precisando do quê? Eu posso ver uma pessoa para te ajudar. É estender a mão com amor mesmo, um amor não fingido. Porque o amor, ela é o vínculo da perfeição, ela é a marca do crente. Muitos acham que a marca do crente é aquele símbolo do peixe, ou é a sarça ardente, ou é a pomba, né? Uma pomba descendo assim, simbolizando o Espírito Santo. Mas essa não é a marca do crente. Nem é eu andar de saia longa, de vestido, de blusa, de manga longa. Essa não é a marca do crente. A marca do crente é o amor. O amor do Senhor Jesus, essa é a marca do crente. O amor que se doa, que se dá em prol do outro.
esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então ele está falando que nós devemos preservar a unidade do Espírito na igreja. Devemos também aprender a suportar de novo uns aos outros, porque ter unidade é suportar um ao outro. Então Paulo vai deixar bem claro também que o amor, ele é um apoiar com sinceridade. É um apoiar, não assim, eu te amo, mas eu vou te apoiar, mas somente por questão de tolerância. Não, o amor não é tolerância. O amor é suporte mesmo. O amor, ele é sem ressentimento. E o amor, ele nos coloca mais próximo de Deus. Assim como nós ficamos mais próximos do nosso irmão, porque a gente quer ver ele bem, então ela também nos coloca mais próximo do Pai. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, quando nós estamos na unidade do Espírito Santo, porque você vai ver logo em seguida que nós devemos estar em unidade com o Espírito Santo, porque o Senhor disse, olha, lá no 14, no João 14, ele disse, eu vou para o Pai, né? Não se turbe o nosso coração, porque Deus fez também em mim, na casa do Pai, há muitas moradas. Aí lá no 16, capítulo 16, ele vai falar que ele vai enviar outro Consolador. Ele é um Consolador, ele vai enviar outro Consolador. E esse Consolador vai estar conosco todos os dias enquanto nós estivermos aqui. E quando chegar na glória também ele estará lá, porque ele é um Deus onisciente e onipresente. Ele está aqui como ele está lá também. Amém? Então, o Espírito Santo é ele que nos convence quando nós estamos errados, quando agimos com ignorância, quando não somos humildes, quando somos soberbos, aí ele, opa, isso aí está errado, isso não provém de mim, não faz parte de mim, vamos rever os conselhos. E aí, o Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos auxiliando, vai nos convencendo dos nossos pecados, vai nos justificando diante de Deus, vai nos convencendo do juízo. O que é o juízo? O juízo é o dia em que nós prestaremos conta com o Senhor Deus. E aí, naquele grande dia, ele vai ser o nosso juiz e vai julgar a nossa causa. Não teremos mais um advogado, mas teremos um justo juiz. Então, nesse dia, ai de nós que não procurarmos andar da maneira como o Senhor Deus requer que nós venhamos andar. Então, ele fala que nós devemos nos esforçar diligentemente, nos esforçar com prioridade, nos esforçar com fervor em estar no Espírito Santo, preservar a unidade do Espírito Santo. Procurar estar sempre na unidade da igreja. Eu não posso dizer que estou bem se eu não medito na palavra, se eu não oro, se eu não louvo ao Senhor, se eu não glorifico ao Senhor. Também eu não posso dizer que eu sou bem se eu só leio, só oro, mas a palavra também está longe de mim. Então, eu não tenho que ser uma pessoa somente de oração, eu tenho que ser uma pessoa de oração, de ação de ler a palavra e uma pessoa que adora o Pai Celeste. Amém? Então, eu preciso muito, eu aprendi muito com Paulo, lendo esse texto, que eu preciso também uns dos outros. Eu preciso de vocês, assim como eu creio que vocês também precisam de mim. Porque uma perna não anda sozinha por aí. Um braço também não anda fazendo as coisas sozinho por aí. Ele precisa estar em um corpo. E o corpo e o cérebro é que vai mandar pro braço, para as pernas, para a boca, qual atitude vai ser. Então, essa cabeça que vai mandar as atitudes para o meu corpo como igreja é Cristo. Ele é o nosso cabeça. Amém? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então, nós precisamos estar buscando ao Senhor Jesus. Nós devemos suportar os nossos irmãos com amor, com alegria, sabendo nós que nós também já temos muito trabalho para outros irmãos. Devemos orar pelos nossos irmãos, sabendo nós também que outros também já oraram muito por nós para que nós outros pudéssemos estar aqui, ou estão ainda orando para que Deus possa estar nos fortalecendo. Então nós devemos estar sempre em comunhão.
Nós devemos procurar sempre buscar ao Senhor todos os dias, porque se a gente for fazer a vontade da nossa carne, nós somos seres imperfeitos. E nós estamos em busca de uma perfeição, e essa perfeição ela está somente em Cristo Jesus. Nós de nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada de bom, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos conduz a fazer ainda umas boas ações. Amém? E nós devemos andar sempre em unidade no Espírito, tanto na igreja como fora da igreja. Nós devemos estar sempre em unidade com o Espírito. Amém? Devemos aprender de fato a suportar uns aos outros. Glória a Deus. Eu estou com a cara de fulano, mas eu vou fazer, porque se eu não fizer, a japonesa ela está indo para me dedurar lá para o pastor, porque ela estava indo, eu estou andando com ela, estava indo, eu já falei para ela que o meu santo não bate com o santo da irmã, então o mesmo santo que está na irmã não é o mesmo santo que está em você, porque se for o Espírito Santo, tem que ser um só amor, uma só fé. Amém? Amém. Então a gente tem que deixar essas coisas de lado. Ressentimentos não tem que fazer parte da nossa vida, tem que ficar de fora. Nós devemos guardar aquilo que é bom. Aí o que é bom? É tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que glorifica o nome do Senhor. Isso é bom. E o que é perfeito e agradável? É o Senhor. É estarmos em amor uns com os outros, em comunhão, em unidade. Isso sim. Glória a Deus. E aí Paulo também vai nos alertando, dizendo assim, que nós devemos preservar a unidade da fé. O que seria então preservar a unidade da fé? Ele vai falar aqui, há somente um corpo e um espírito, como também nós fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. Então não existe o meu espírito bater com o espírito da obreira Jéssica. Porque se eu tenho o espírito, ela também tem que ter o Espírito Santo. Né? Olheta, cara, não vou pra cara de fulano. Não sei porquê, mas eu converso só por obrigação, porque não sinto nada assim por fulano. Isso não tem que existir na nossa vida. Nós devemos olhar para a pessoa e ver aquela pessoa que ela é a imagem e semelhança de Cristo. Porque quem fez ela foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém. Então nós não devemos olhar como um desenho das pessoas. Porque nós estamos em um só Espírito. E nós fomos chamados por esse mesmo Espírito e estamos na esperança da nossa vocação nesse mesmo Espírito. E é Ele quem vai direcionar a nossa caminhada. Amém. Ele vai falar assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas por que Paulo falou há um só batismo? Porque há muitas igrejas protestantes, católica, que vai batizando e fala assim, uns batizam com muita água, outros com pouca água, outros apenas com um pouquinho. Então assim, ele está se referindo à igreja protestante, né? À igreja cristã em Cristo Jesus. E esse batismo, quando faz, é feito em um só batismo. Não importa se é com muita água, se é com pouca água, se é mergulhando no rio, se é mergulhando na piscina. Então, aspersão ou imersão, ou se é apenas um pouquinho ali na testa, porque às vezes a pessoa está acamada, não tem como jogar muita água, é só um dedinho molhado na testa. Ele vai falar que todos esses são batizados em um só Espírito, porque ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é em um só batismo. Nós somos batizados em um só batismo, no batismo do Espírito Santo. A partir do momento que eu falo que Jesus é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador, o Espírito Santo já vai fazer morada na minha vida. Amém? Então, ele também vai falar que há um só Pai, e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Em todos quem? Em todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eu pensei que eram todos assim, todos da macumba, não sei de onde, todos muçulmanos, todos espírita, todos os crentes, porque as pessoas falam que Deus está em todo lugar, né? E em todo mundo. Não, os olhos do Senhor estão sobre todos,
sobre os bons e sobre os ruins. O sol é para todos, é para os bons, né? Para os justos e para os ímpios. Então, assim, mas o Senhor, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, ele só está naqueles a quem recebeu ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, Paulo aponta aqui os elementos que atestam a unidade espiritual da igreja. Quais os elementos que apontam a unidade espiritual da igreja? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele está em todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E ele sempre estará conosco. Pois o Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Amém? Então, passa ano, entra ano, sai ano e vai. E Deus, e o Espírito Santo de Deus está sempre conosco. Jesus está sempre conosco. Ele nunca nos deixou. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o quê? Corpo. Nós somos membros, órgãos e funções. E função. Nós temos funções distintas, como eu já falei no começo. Porque uns são chamados para determinada função. Uns gostam de louvar. Deus deu o dom de louvar, como a Luciana, louva muito bem. Aí vai se aprimorando, outros vêm, vai buscando também o dom de louvar, assim como a Ágata também está fazendo. E assim, aí a gente vai descobrindo se esse de fato é o nosso dom. E o Espírito Santo vai colocando dentro de nós aquilo que realmente seria o nosso dom. Aí eu tenho o dom de pregar, ou eu tenho o dom de organizar o templo para receber os irmãos, outros têm o dom de estar lá na frente recebendo, outros têm o dom de estar na parte da ação social, de se movimentando para ver o que está acontecendo, quem está em falta de alguma coisa, quem está precisando. Então, para cada um, Deus foi dando um dom. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, essas funções que é dado para nós, como membros, como órgão da igreja, são funções distintas, mas na unidade para contribuir com o efeito e com o funcionamento. Ou seja, tudo isso é necessário para que haja um funcionamento perfeito da obra do Senhor, tanto no templo aqui que nós estamos, como no templo nossa casa é espiritual. Então, assim, tudo funciona de conformidade com aquilo que Deus tem para a nossa vida, com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Às vezes queremos muitas coisas, mas Deus sabe que nós não temos capacidade de administrar essas muitas coisas. Hoje eu queria fazer um bolo, um suco, vou fazer um caldo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas será que eu tenho como fazer tudo isso? Aí minha neta sempre me pede muitas coisas e fala assim, mas vovó, eu queria tanto isso, vovó, eu queria tanto aquilo. Eu falo, querer não é poder. Aí a Alice, ela é mais, né, ela fala assim, mas basta ter fé, né, vovó? Aí eu, é verdade, basta ter fé. Mas o que você está pedindo tem que ter fé e tem que ter dinheiro. Principalmente quando a gente sai. Então, assim, nós precisamos saber aquilo que cabe a nós fazer, que eu posso fazer. Eu preciso fazer com amor, eu preciso fazer com vocação, eu preciso fazer não para que as irmãs venham me elogiar, para que o pastor venha falar algo aqui, elogiar, já como diz a Helena, não. Eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para mim mesmo, como se eu quisesse que alguém estivesse fazendo para mim, ou como se eu estivesse fazendo exatamente para o próprio Deus. Porque lá em Colossenses mesmo ele vai falar para a gente, Colossenses 3, tudo que fizermos ao homem, fazei com amor, como se estivesse fazendo para o Senhor, porque é do Senhor que vem a recompensa. Não outra pessoa que você fez um favor vai te recompensar. Deus usa outras pessoas para te recompensar. E o próprio Deus também nos recompensa com tudo que nós fazemos com amor, independente do que nós estamos fazendo, independente da nossa função, da nossa localização, do nosso estado. Deus, Ele faz por nós aquilo que a gente não consegue fazer. Amém? Amém, glória a Deus. E Ele está sempre ali nos auxiliando, Ele está sempre ali nos funcionando, falando, eu preciso fazer. Eu não tenho tempo. Gente, uma coisa que a gente mais tem é tempo. Né? Então, assim, a gente só precisa aprender a administrar o nosso tempo. Aí a gente não sabe administrar o nosso tempo, é diferente de
dizer que nós não temos tempo. No versículo 6 vai falar assim, que há um só Espírito. E esse Espírito, né, há um só, perdão, no versículo 6 vai falar que há um só Deus, Pai de todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ou seja, há um só Espírito que sela todos os discípulos, né? E esse Espírito é o Espírito Santo, é Ele quem vem e nos sela para dizer que nós somos de Cristo, porque é Ele quem nos convence que nós somos de fato de Cristo. E aí também há uma só esperança. Qual é a nossa esperança? Por que nós estamos esperando? Nós, como igreja, estamos Jesus Cristo aqui na terra. Nós estamos esperando comprar um carro, mudar de carro, de apartamento, uma casa. Estamos esperando passar no concurso para ganhar acima de 12 mil. Não, a nossa esperança, a nossa viva e eficaz esperança, ela está em Cristo e ela é única para com todos, que é morar na Nova Jerusalém, na Nova Canaã. Então, essa é a nossa esperança. E essa nossa esperança, ela tem que estar em Cristo. As outras coisas a gente tem que procurar conquistar aqui na terra, para o nosso bem e para abençoarmos o nosso próximo. Amém? Então, assim, mas a nossa viva esperança é Cristo Jesus. É estar com Ele onde Ele está. Onde Ele estiver, o nosso desejo, a nossa esperança é de estar com Ele também. Amém. Porque há um só Deus e é nesse Deus que nós cremos. Ele é o mesmo Deus desde lá no início, desde que no princípio criou Deus os céus e a terra, quando nem existia formato de nada aqui na terra. Então Ele veio e fez tudo isso. E esse Deus é o mesmo Deus e Ele não muda de acordo com a minha adoração, de acordo com a igreja que eu estou congregando. Ah, mas eu na Assembleia eu era assim, Deus fazia assim. Ah, lá na Adventista é assim. Ah, na Presbiteriana é assim. Ah, na Batista é assim. Então, Deus muda conforme a igreja que você está frequentando? Não. Nunca precisou Deus mudar. Quem muda somos nós. Às vezes, mudamos para melhor, procuramos dar melhor adoração, melhor louvor, melhor tempo na palavra, né? Mas o nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo Deus, não importa a igreja onde eu esteja adorando o Senhor, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, mas eu mudo, eu posso mudar para melhor ou para pior, mas o meu desejo é que eu venha, nós como igreja, possamos mudar sempre para melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Não vai provar nada para ninguém, mas devemos mudar para agradar ao nosso Deus. Não é para agradar o pastor, não é para agradar o coral, não é para agradar as mulheres, não. A nossa mudança tem que ser para agradarmos o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa recompensa. Então, se eu dou o meu melhor para o Senhor, independente de eu dar o meu melhor ou não, Deus dá todos os dias o melhor para nós. Amém. Todos os dias. Todos os dias a gente desperta. Todos os dias quem tem trabalho levanta porque vai trabalhar. Com duas motivações. Ou tem que trabalhar porque tem um boleto para pagar. Ou tem que trabalhar porque minha família precisa manter a família. Então, assim, a gente tem duas motivações para poder estar trabalhando. Mas a motivação do Senhor todos os dias é nos fazer feliz. Porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor se alegra em ver que nós estamos bem. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer em eu ficar um dia na igreja, outro dia fora da igreja. Deus não tem prazer em eu ficar murmurando. Deus não tem prazer de eu passar o dia inteiro sem falar com Ele. Então, o prazer do Senhor é nos fazer feliz. E o nosso prazer tem que ser agradar ao nosso Deus. Como que eu vou agradar a Deus? Amando o meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo, a palavra diz que eu sou mentirosa. Porque eu não vejo Deus, como é que eu vou dizer que amo a Deus? E eu estou vendo o meu próximo, né? Estou vendo a irmã Josefa, aí eu não amo a irmã Josefa. Mas ela está bem aqui e eu não amo ela, como é que eu vou amar a Deus então? Né? Então nós devemos pedir ao Senhor Jesus: Senhor, me ajude a
a andar de modo digno, né, da vocação com a qual o Senhor tem me chamado. Me ajude a ser humilde, me dê mansidão. Senhor, me ajude a ser longânimo para com o próximo. Me ajude, Senhor, a suportar o fardo do meu irmão. Me ajude também, Senhor, a estar em unidade com o meu irmão, a dizer para ele que eu amo, não só com palavras, mas que o meu amor pelo meu irmão, pela minha irmã, seja em atitudes. Amém? Porque eu sei, ó Deus amado, que só há um Espírito, então que eu sei que o teu Espírito Santo está sempre comigo. Então, se o teu Espírito de fato está comigo, que eu possa fazer aquilo que venha te agradar e não que me agrade. Amém? Então, que nessa noite nós possamos aprender, nós precisamos andar em unidade da igreja, nós devemos suportar um ao outro em amor, nós devemos saber que, independente de cor, de tamanho, de status, de qualquer coisa que seja, nós somos um em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele disse: olha, tudo que eu fiz aqui, Pedro, você viu o que eu fiz aqui, Pedro? Eu lavei os vossos pés, é para que você também venha lavar os seus irmãos. Então, assim, ele foi humilde, ele disse para nós que nós também devemos ser humildes. Ele amou aquela mulher que toda a comunidade já não suportava, porque ela tinha uma doença, ela tinha um fluxo de sangue, ninguém poderia estar perto dela. E ele foi lá e amou de tal maneira que a curou e disse: filha, a tua fé te salvou. Mas o Senhor Jesus, ele foi muito além. Ele se doou por nós, como nós não éramos capazes de pagar a nossa dívida impagável. Ele foi lá e pagou por nós. Por isso nós estamos aqui. Então, é nessa mesma gratidão que nós devemos, nessa noite, falar para o Senhor Jesus: Senhor, me molda segundo a tua vontade. Que eu possa andar de modo digno com o qual o Senhor tem me chamado para ser. E que eu possa dar o meu